Olá, amante do terror. Você por acaso sabe o que são as estéticas da internet? Enquanto você estava navegando por aí, você por acaso já se deparou com aquele tipo de imagem que você olha e fica... Hã? Essa aqui, por exemplo, desse gramado. Eu acho que pelo menos uma vez você já se deparou com essa imagem desse gramado com esse retângulo aí no meio que parece mais uma porta ou então algum tipo de passagem para algum lugar. Se é uma passagem ou não, ou se é uma porta ou não, a gente não sabe, mas que essa imagem causa uma estranhezazinha, isso é inegável. Ou então uma sensação de nostalgia. As estéticas da internet são um estilo de imagem que foi feita para causar sensações, ou então passar mensagens. A internet está recheada com esse tipo de imagens, e as pessoas deram um nome para elas de aesthetic, meramente estética em português. Existem inúmeros estilos de aesthetic. Por exemplo, o Dreamcore, o Weirdcore, o Nostalgiacore, Fairycore e até mesmo o Liminal Spaces podem ser considerados como estéticas da internet. As que eu já falei aqui no canal, uma ou duas vezes, foram do Dreamcore e do Weirdcore. Só que hoje o que a gente vai abordar é o Traumacore. E por que justamente esse? Quando você ouve falar de Traumacore pela primeira vez, o que você imagina? Várias imagens assustadoras com criaturas ou com algum tipo de cenário, sei lá, meio uncanny. Só que quando você vai pesquisar sobre o Traumacore, você se depara com uma coisa um tanto diferente daquilo que você estava esperando. Assim que você dá o Enter para pesquisar, você é bombardeado com uma série de imagens um tanto estranhas, mas com elementos fofos, como Hello Kitty e My Little Pony. De início, de relance assim, você olha para aquilo e fala, o que é isso? Até você ler o que está escrito, ou entender o significado. Existem frases e elementos muito pesados sobre coisas que eu sequer posso comentar muito nesse vídeo. Ou melhor, que eu nem posso comentar nesse vídeo. Mas começa aí a pensar nas coisas que deixariam uma pessoa com um trauma, principalmente na infância. Isso meio que resume o Traumacore. Então vamos mais a fundo nessa estética, e eu já vou avisando. Esse tema pode ser sensível para muitas pessoas, então eu recomendo que você prossiga por sua conta e risco. Eu não vou abordar nada que dê gatilho de maneira explícita, eu vou dar a entender, melhor falando. Mas mesmo assim pode causar gatilho em algumas pessoas. Então, você foi avisado. Agora, vamos pro vídeo. Tá, por onde que a gente pode começar? O Traumacore, ele lida com temas envolvendo, claramente, traumas, principalmente aqueles que aconteceram durante a infância de uma pessoa. E, geralmente, esses traumas envolvem temas sexuais. Visualmente falando, as imagens que representam o Traumacore são repletas de imagens adoráveis, que nem eu disse antes. Elas causam uma sensação de tragédia agridoce, que é uma forma de contar uma tragédia de um jeito não tão pesado, mas que ainda dá aquele gosto amargo na boca. Muitas pessoas usam esse tipo de imagem, muitas pessoas fazem esse tipo de imagem para lidar com a dor de um jeito um pouco mais leve, ou pelo menos não tão pesado. Algumas imagens contam com elementos mais adoráveis, mas com mensagens bem sombrias e significados sombrios. Muitas pessoas encaram o Traumacore como sendo uma terapia artística para as pessoas que passaram por algum tipo de trauma na infância. E muitas delas consideram sim como uma aesthetic. Já as que não consideram alegam que pessoas que não passaram por algum tipo de trauma na infância ou mesmo na vida adulta tendem a conscientemente ou inconscientemente romantizar esse tipo de coisa, esse tipo de trauma. E isso é um alvo de discussão faz muito tempo. E o objetivo desse vídeo não é participar dessa discussão, eu não tô falando se é ou se não é. É considerado proibido, ou pelo menos eticamente errado, participar do Traumacore sem ter passado por um trauma, sem ser um sobrevivente de algum trauma. Porque participar de um Traumacore puramente pela estética seria considerado uma tentativa de fetichização de um problema muito sério, que literalmente pode acabar com vidas. O Traumacore também pode ser usado como um tipo de mecanismo de enfrentamento de um trauma, mas é bem importante deixar muito claro
que, por mais que seja um mecanismo de enfrentamento, nunca, em hipótese alguma, deve substituir a terapia e, se necessário, se receitado pelo próprio profissional, medicação. Em praticamente todos os posts de Traumacore, a gente se depara com frases ou palavras negativas que remetem a experiências traumáticas que a pessoa que postou teve na infância. Porque ter uma maneira de colocar os seus próprios sentimentos em uma tela acaba ajudando, porque os sentimentos, eles tendem a ser muito abstratos para você conseguir entender por si mesmo, mas se eles forem retratados visualmente através de imagens, elementos e frases, eles acabam podendo ser entendidos mais facilmente, assim acabando conseguindo lidar com aquele trauma de um jeito melhor. E o resultado são várias imagens como essas. O Traumacore, ele tem o antecessor, que era chamado de Morut, que é a junção das palavras em inglês para mórbido e fofo. Ele teria a mesma premissa, uma mistura de várias imagens fofas, adoráveis, com mensagens mórbidas, que retratariam vários tipos de trauma. Os visuais entre o Morut e o Traumacore, eles se diferenciam. As do Morut são imagens mais góticas e vitorianas, e seria visualmente mais forte, vamos dizer assim. Só que o Morut, ele foi acabando decaindo com o passar do tempo, dando lugar unicamente ao Traumacore. Agora, falando a respeito de críticas, essa estética acabou sendo alvo de muitas ao decorrer do tempo. Por quê? Quando se mexe com traumas, é um assunto super, hiper, mega complicado, porque pode causar muitos problemas, se for feito de maneira errada. A gente tá falando de vidas. Vidas que acabam sendo destruídas pelos eventos do passado. Do mesmo jeito que o Traumacore pode ajudar, ele pode acabar agravando ainda mais as condições, se não usado direito. O recomendado é que, se você vir algum post de alguma estética na internet que envolva o Traumacore, só reposte aquelas que usam a hashtag Traumacore, e só ela. O Traumacore é bem pesado de falar sobre, muito mais complicado de abordar do que qualquer outra estética que você possa pensar aí pela internet, eu acho. Porque envolve temas super, hiper, mega sensíveis, que são muito embaçados de comentar. Ainda mais se você não é o sobrevivente de algum tipo de trauma. Fazer ou falar algo relacionado ao Traumacore tem que ser feito muito pisando em ovos, tem que ser feito com muito cuidado e muita delicadeza, porque a gente tá falando de vidas aqui, vidas arruinadas por traumas. Mas me diz aí nos comentários o que você achou do Traumacore. Mais uma vez, muito obrigado aos abençoados que assinaram um membro aqui no canal, a bênção do Emissário VQ ou bênção de Nyarlathotep. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um desses dois, ou então compre uma das minhas camisetas na loja. Atualmente a gente tem a Máscara da Erudição, Sol Frenético ou a Revolta, e em breve vai estar saindo mais estampas. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.